Fala, galerinha do nono ano, vamos corrigir o restante da nossa atividade, tá bom? Eu corrigi até a questão 5, né? Que eram questões sobre equações do segundo grau, tá bom? Que são as mais complicadas mesmo do nosso conteúdo. Então, vou continuar falando aqui, vou mostrar, né? Sempre que ela for incompleta, você isola o x, tá? Isolar é o quê? Retirar um x e o que sobrou você coloca dentro do parênteses, tá? Aí você iguala as duas coisas a zero, ó. Ou o x é igual a zero, ou o que restou, 2x menos 10 igual a zero. Isolando novamente o x, você tem as duas raízes, tá bom? Aí você marcava. Então, sempre que for incompleta, não tiver o A, o B e o C, vai ter dois métodos, tá? Essa questão 2, tá faltando aqui o B, né? Então, é só isolar, é muito mais simples. Você vai tirar a raiz, sempre vai ser mais ou menos a raiz quadrada do número que estiver do outro lado, tá? Que a raiz de 81 é 9, pois 9 ao quadrado, 9 elevado a 2, dá 81, né? Então, vai ser exatamente mais ou menos 9. O mais ou menos 9 são raízes simétricas, tá bom? Raízes com o mesmo número, só muda o sinal, tá? Então, o mais e o menos 9 são duas raízes simétricas, beleza, pessoal? Não vamos esquecer disso. Mas raiz nula é o zero. E o quadrúplo do quadrado, ó, o 4 vezes o quadrado de x, tá? É igual a 64. Você isola, olha aí, só repetindo a nossa resolução. Encontramos duas raízes simétricas, mais ou menos 4, tá bom? Questão 4 era uma questão de área, tá? Área de um quadrado, ou seja, lados iguais. Então, eu multiplico os dois lados e a área está dizendo que é 196. Então, você faz essa distribuição, ó, o primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo, multiplicando, tá? Igualou aí a 196, traz tudo para o primeiro lado, né? E organizando os termos semelhantes, tá bom? Juntando o que dá para juntar. Encontramos a nossa equação. Vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, pois se trata de uma equação completa, tá? Lá nas incompletas a gente viu que existem dois métodos diferentes. Então, na completa eu tenho A, tenho B e tenho C. Beleza, pessoal? Identifiquei os coeficientes, jogo na fórmula do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula você não pode esquecer. Então, ó, 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes os 189, né? Menos com menos aí vai dar mais, olha aí. 36 mais 748 deu 784. Esse 784 você fatora para você encontrar a raiz, tá? Lembram lá de fatorar? É dividir por 2, até não dá mais, depois dividir por 3, até não dá mais. Então, a gente consegue identificar a raiz desse número. Deu 28, tá? Então, menos 6 mais 28 eu vou fazer na primeira raiz. E menos 6 menos 28 eu vou fazer na segunda raiz, tá bom? É para isso que serve esse mais ou menos ali, para significa que eu vou fazer a operação com os dois números com mais, depois com menos. Deu o quê? 22 sobre 2 e menos 34 sobre 2. Pois, quando os sinais estão iguais, eu somo os sinais diferentes, subtrai e fica o sinal do maior, tá? Olha aí, deu 11 e deu menos 17. Para esse contexto aqui, eu vou precisar apenas da raiz positiva. Beleza, pessoal? A solução é a 11, pois estava pedindo o valor, tá? Do x. Já na questão 5, né, que foi a que eu realmente detalhei, né, na aula passada, ela era um retângulo de área 200. Então, retângulo, mesma área do quadrado, né? Lado vezes lado. No caso aqui, base vezes altura, tá? X mais 19 vezes o x mais 2. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro e segundo com segundo. Ó, multiplicamos tudo. Traz o 200 agora para o primeiro lado, junta o que pode juntar, não é isso? E o que não pode, ó, eu junto quem tem x com quem tem x e quem não tem com quem não tem. 38 menos 200, olha aí. Encontramos a nossa raiz, a nossa equação. Agora vamos querer a raiz dessa equação. Como que a gente encontra A, B e C, os coeficientes, depois joga na fórmula do delta, depois calculou direitinho, você vai para a fórmula das raízes, né? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Substituindo aí, essa raiz de 1089 dá para encontrar fatorando, tá bom? Você fatora, divide por 3, tá? Divide até não dar mais por 3, vai terminar sendo 33, tá bom?
Aí você faz menos 21 mais 33 e menos 21 menos 33. Na primeira, menos 21 sobre 33, mais 33, você subtrai e fica o sinal do maior. Olha aí, 12 sobre 2. E a de baixo você soma, pois são sinais iguais, tá? Então, deu 6 e menos 27. Então, nesses contextos, a gente vai pegar sempre a raiz positiva, tá bom? Tá falando de área, né? Então, eu preciso que o número exista. 6, né? Então, vamos para a questão. A questão está pedindo o perímetro. Então, você substituía no lugar do x, você troca por 6, deu 25 em cima, com certeza vai ser 25 embaixo. 6 mais 2 dá 8, então 8 na direita, com certeza 8 na esquerda também, pois é um retângulo, tá? São dois pares paralelos, são iguais, tá bom? E então, 25 mais 8 mais 25 mais 8, que é a soma de todo o contorno da figura, né? É o perímetro. Então, além de encontrar a raiz, eu ainda precisava enxergar o que a questão estava pedindo, que era perímetro, beleza? Só recapitulei. Agora vamos corrigir. Então, na sexta questão aqui, pessoal, André, ao entrar na sala de aula, observou algumas anotações do quadro negro e estavam parcialmente apagadas, como ilustra a figura. Então, temos aí uma equação, x ao quadrado mais 2x menos 3. E temos uma única raiz, precisamos encontrar a outra. É completa, então eu posso usar Bhaskara para resolver, tá bom? Outra situação que a gente pode utilizar aqui é testar as alternativas, tá bom? Você testava o valor de 1 no lugar do x, quando você trocasse por 1, se desse 0, então estava correto. Se não desse, você trocava por 3, trocava pelo 4, trocava pelo 5, tá? Então, vamos fazer por Bhaskara, já que a gente estudou isso. Então, quem é o A aí? 1, tem um sempre escondido ali, né, no x ao quadrado. Quem é o B? 2, quem é o C? Menos 3. Fórmula do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. 4, esse menos 4 com menos 3, menos com menos não dá mais, 4 mais 12, 16. Então, pessoal, vamos para a fórmula da raiz. Temos o delta, que é 16. O menos b vai ficar menos 2, mais ou menos raiz de 16, já que o delta deu 16, tá? Então, a gente vai fazer a raiz de 16, que é o quê? 4. Então, fica menos 2 mais ou menos 4 sobre 2, tá bom? Então, para cima vai ser menos 2 mais 4 e para baixo menos 2 menos 4. Sinais diferentes subtrai. Então, fica 2 sobre 2, que vai dar 1. E menos 6 veio do menos 2 com menos 4. Sinais iguais somou aí, né? Menos 3 para 2 deu menos 3. Então, pessoal, se eu já tinha o menos 3 lá de raiz, estava faltando o 1. Então, a nossa resposta, né? A solução dessa questão era 1. Beleza? Então, você tinha que aplicar, ou você fazia pela fórmula de Bhaskara, tá? Ou você testava as alternativas, né? E você testando um lá no lugar do x, né? Você encontrava que ele dava 0, tá bom? Sétima questão sobre valor numérico, pessoal. Então, não podemos esquecer esse descritor também, né? Então, era uma tarefa que envolvia dois tipos de descritores. Um para resolver as equações de segundo grau, né? Por Bhaskara, ou o valor numérico, que é esse aqui, ó. A fórmula é 2a mais 3b, onde o a é 2 e o b é igual a 1. Qual é o valor numérico dessa expressão? Então, quando você trocar a letrinha, no lugar do a colocar o número 2, no lugar do b você coloca o número 1, olha aí, troquei, né? Agora você faz as operações. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Olha como é simples esse tipo de questão, né? Letra C. Muito fácil e a gente não pode perder questões de valor numérico, tá bom? Olha essa outra. Agora a expressão é 3x elevado a 7 menos 3x elevado a 4, para quando x é igual a 2. Então, troque o x por 2, ó. 3 vezes 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 vai ser o quê? 7 vezes que o 2 vai se multiplicar. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes aparecendo o 2, né? Vai dar exatamente 128. E já o 2 elevado a 4 vai dar 16, porque é só 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16, tá? Então, faça direitinho as potências, separadas assim no cantinho do caderno, e depois venha colocar na expressão. Então, 3 vezes 128 vai dar o quê? 384. E 3 vezes 16 deu 48. Quando eu subtraio, né? Deu 336, letra D. Então, esse tipo de questão precisa que você faça as operações, né, as potências separadas, para depois jogar
o resultado aí para você terminar a expressão algébrica, tá bom? Nona, João saiu de casa com R$ 50. Ao chegar ao banco, sacou o dobro desse valor. Você já pode ir escrevendo isso matematicamente. Então, ele tinha 50, sacou no banco o dobro de 50, né? O dobro desse valor. Depois foi ao shopping e começou a gastar. Ó. Comprou um par de sandálias no valor de 20, uma blusa no valor de 35 e uma bermuda de 52. Ao chegar, João ainda tinha em sua carteira. Aí você ia ver a alternativa. Então, se ele começou a gastar, vai ser menos, né? Então, ele retirou os 20 da sandália, retirou os 35, né? Ele teve que pagar, e da bermuda, e os 52 da. Não, o 35 da blusa e os 52 da bermuda, tá bom? Então, isso tudo foi o que ele gastou. Então, o que ele tinha era o quê? 50 mais o dobro de 50 dá 150. E o que ele gastou foi 107. Tá bom? Somando tudo aí, 20 com 35 com 52, que foi o que ele gastou, deu 107. Então, pessoal, questão fácil, somente de leitura, interpretação e fazer a continha. 150 menos 107 deu 43. Ele teria R$ 43 na carteira, né? Só que não tem isso na alternativa. Então, você vai ler as alternativas. O valor que ele tinha é um valor menor que 30? Não. É um valor maior que 30? Sim, é um valor maior que 30. 43 é maior do que 30, então eu já marcava. Beleza, pessoal? Ler, interpretar, fazer a continha correta e ainda observar as alternativas para poder marcar correto, tá bom? Questão bem completa, né, sobre operações, tá? Sobre interpretação de contextos, né, para fazer as operações necessárias. Questão 10, olha aí. Essa expressão numérica aí, a gente precisa sempre ter atenção para fazer as operações que têm prioridade, que é o quê? Multiplicação e divisão primeiro, depois é que eu faço adição e subtração, tá bom? Lembrar sempre disso, pessoal. Às vezes a gente erra, sabe que é assim, né? E erra por descuido, por fazer direto, tá? Então, eu não vou fazer aí a soma do 15 mais o 21 primeiro. Eu vou olhar o 21 dividido para 3 primeiro. A divisão, ela tem prioridade, tá bom? Sobre a adição e sobre a subtração, que é o que temos aí. Então, eu faço primeiro o quê? 21 dividido para 3. E se eu fizesse a soma primeiro, ia ter resposta errada. Então, não vamos errar a questão por descuido, tá? 21 dividido para 3, 7. Então, fica 15 mais 7 menos 7. 7 menos 7 não dá zero? Então, 15 mais 0, 15. Letra D. Questão fácil, mas que precisa de bastante atenção. Questão 11. Seu Manuel é comerciante. Em um dia, ele comprou 120 de mercadoria, obtendo com a venda da mesma mercadoria o dobro do valor da compra. Qual é o dobro de 120, né? 240, né, pessoal? Então, depois teve um gasto de 150. Ao final do dia, quanto seu Manuel tinha? Então, pense o seguinte. Ele tinha os 120 e gastou os 120. Então, ele já ficou no zero, tá? Quando ele vendeu a mercadoria, ele conseguiu um resultado do dobro de 120, que foi 240, tá? O dobro de 120 ele conseguiu. Depois que ele conseguiu esses 240, ele teve um gasto de 150. Então, 250 menos 240 menos os 150 dá 90, que é o valor que ele tinha agora. Tá bom, pessoal? Outra questão de leitura e interpretação de operações, tá? Vamos ler direitinho, vamos exercitar para a gente poder fazer o melhor resultado possível em todas as nossas provas externas, tá bom? Beleza? Então, vamos praticar, vamos estudar e entregar a atividade no prazo, tá? Até a próxima.